Oi, Ana Luísa. Oi, Rosângela. Flávia. Boa noite para vocês. Sua bênção. Boa noite, boa noite. Boa noite, Elaine. Boa noite, João. Wagner. Rosa. Boa noite, Luciane, Débora e uma outra pessoa, Mônica, Natália. Feliz aniversário atrasado, chuvas de bênçãos. Muito obrigado, Natália e Eduardo. E chuva de bolinho de chuva. Mas o padre agora entrou, gente, na boa, né? Agora o padre vai murchar. Comecei a minha reeducação alimentar. Por isso que eu estou chegando agora. Boa noite, Clínica Le Souriant. Rita de Cássia. Boa noite, Cibele Gomes. O amor vai. O amor vai. Ô, Wagner, eu vou mostrar depois que tá velho pra você. Ô, Mônica, dá um tapa na nuca do careca. Alícia, Luciana, boa noite, boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Era pra eu fazer a live na... Peraí, deixa eu limpar aqui que tá sujo. Era pra eu fazer a live lá pelo Instagram da paróquia, mas eu confesso a vocês, tem que falar lá com a Maiara, com o Guilherme, que eu esqueci de pegar aí os códigos de acesso. Boa noite, Tatiana. E eu confesso a vocês que eu não... que hoje o padre tá lerdinho, lerdinho. Na verdade, assim, eu tô com aquela pequena enxaqueca. Mas vamos lá. Ontem eu vi que o diácono estava lá fazendo a orientação do exame de consciência. E obviamente que ele falou que tem algumas coisas. Débora, chegou mesmo. É o bolo também, é. Foram 4 bolos, né? Muito gostosos, por sinal. E ontem ele estava falando sobre a questão do o exame de consciência, né? Para nós fazermos uma boa confissão. E amanhã ele continua. Mas eu queria que a gente conversasse aqui agora essa noite sobre, eu não digo dúvidas, né? Porque acho que o diácono tem sido brilhante nessa parte e por isso também algumas coisas assim meio que teóricas eu vou deixar para ele lá, né? Mas eu gostaria que vocês colocassem para mim, e aqui num papo assim bem gostoso mesmo, nada a sua dificuldade enquanto o acesso ao sacramento da confissão, ou melhor, sacramento da reconciliação. Sabe que eu vou começar dizendo assim, que é um sacramento que, que ele tem muito a ver também com a condição de
como é que anda o aspecto do seu próprio perdão? E eu explico. Porque grande parte aí das nossas das nossas confissões. Obrigado, Daniel. Obrigado, beijos também para Manuela e para Bia. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Pena que não participei lá, né, do batizado, mas eu vi as fotos da Manuela. Ai, mas estava uma belezuca, viu? Não é porque é sua filha não, viu? Mas tá uma belezuca. Boa noite, Padre Éder Rubens. Boa noite. Minhas orações, viu? Ainda. Naquela causa lá. Então, boa noite, Gleice. Boa noite, Luiz Rodrigo. Então, ai, Daniel, olha, sabia? Olha, eu já estava achando que você ia falar isso, que era a sua cara. É a mescla da Bia e sua, tá bom? Boa noite, Daniela. Só Deus abençoe. A Cirlei chegando aí também. Então, gente, essa parte aí a dificuldade, né, que as pessoas têm assim de se confessar. Eu vejo que nessa parte de se confessar também está envolvido muito um sentimento que nos atrapalha, é o orgulho. O orgulho em primeiro lugar, ele deve ser banido desse sacramento porque ele impede muitas vezes nós realizarmos uma boa confissão. Porque quando a pessoa confessa literalmente pelo preceito católico, pelas orientações da igreja, olha, fica muito artificial. Eu não sei se o padre está aí, os outros que estiverem aí, eles podem concordar comigo. Como é chato atender uma confissão que você sente assim que é um protocolo. Não é uma experiência assim de arraigada na fé, uma experiência assim, como eu posso dizer para vocês, que a pessoa ela quer começar de novo, né? Ela está se dando a oportunidade. Eu quero usar um outro termo. Ela quer se dar um ano novo, um momento novo para ela. Sabe aquela sensação, não sei se muitos de vocês têm, mas aquela sensação de quando você tá chegando ali o finzinho do dia 31 de dezembro, aí a gente fica já com aquelas expectativas, né? Nós ficamos com aquela expectativa que o próximo ano seja melhor do que esse que passou, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui, né, terão muito forte essa vontade, né, que o ano de 2020 vá. Boa noite, João. Boa noite, Dani. Boa noite, Juliano. Juliano estava lá na outra live, estava fazendo um show lá, fazendo umas perguntas escalafobéticas para deixar a apresentadora do programa constrangida. Então, tirando essa denúncia do Juliano, boa noite, Rafaela. Eu acho que a primeira coisa que impede com que nós também possamos, né? Nós possamos, como eu posso dizer, ter um bom relacionamento, ter bom. Eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Aqui, ok. Oi, Mayara. Tudo bom?
Maiara, eu resolvi fazer por aqui. Eu não achei os códigos lá das contas. Depois você me passa via WhatsApp, por gentileza. Tá bom? Gente, voltando, né? Tá vendo? Hoje eu tô tão disperso, nossa. Será que é a idade mesmo? Será que quando velho a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando disperso? É um problema seu, não é? Ou é um problema só do padre? Eu não sei. Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Será que é estresse ou não é? Eu acho que eu tenho que passar lá no laboratório fazer os. Boa noite, Lucas. Fazer aqueles exames lá para saber como tá o triglicérides. Ai, Rosa, cansaço. É o ENTA, é mesmo. Ai, Rosângela. Era uma pessoa assim tão boa. Ah, deixa eu. Gente, não tem nada a ver com o que a gente vai falar. Pera aí, eu resolvi. Eu tô com uma vontade hoje. Vitamina D, João. Mas quem disse que eu consigo? Pera aí. Eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Olha, é só na minha live, né? Pera aí. Deixa eu pegar. Eu resolvi pegar hoje fotos. Pera aí que o padre não saiu, mas eu volto. Que às vezes o pessoal quer. Hoje eu quero mostrar umas fotos pra vocês. Fala, padre, mas o que isso tem a ver com formação? Vocês conhecerem a vida do pastor de vocês, pronto. Não, gente, na verdade é o seguinte. Hoje o nosso diácono ele está numa reunião e os meninos lá me pediram para passar, né? Falar alguma coisa. E eu com essa minha enxaqueca, eu não funciono bem, tá? Depois a gente volta lá no Sacramento da Confissão. É a resenha hoje. Ah, deixa eu ver. Tem muita gente que vai ficar feliz aqui, ó. Peraí. Algumas fotos que eu tenho, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Agora não sei se vai ficar bom aí, né? Oi, querida, deixa eu ver. Isso aqui é o quê? Ah, não. Aqui é a oração a oração do Bom Jesus. O santuário lá, ó. Se quiser ajudar o santuário, O santuário fez uma boa coisa, viu? Fez a vaquinha online, tá? Deixa aqui pra cá. Ó o Lorenzo, ó que belezinha, gente. Mas já faz tempo, ó, 2016. Nunca mais vi o Lorenzo. É lá de Amparo. Nem sei. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma aqui, ó, pra Gleice, ó. Gleice. Será que a Gleice vê? Vocês estão vendo aí? Aqui foi os 15 anos da Laura. Essas fotos são atuais. O melhor vai ficar pro final. Olha aqui, ó. A Ana tá aí? Olha a Ana que eu tenho. Ó, também, ó. Outra aqui, ó. Com mamãe, papai. A Ana. Ó, a Ilô. Né? Esse aqui sou eu que vocês me deram, ó. Tá vendo? E vamos ver aqui outras coisas. Aí, o que é bom na live é que só a gente vai selecionando antes, né? Nossa, o que é isso aqui, gente? Recordar é viver. Ah, não, isso aqui é foto de trabalho, não vou... Trabalho assim, né? Ah, foi crisma, também não quero não, deixa aí. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui significativa. Não, mais primeira Eucaristia. É mais o padre aqui. Eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? É a primeira Eucaristia. Pode fazer, Maiara. O padre vai respondendo. Tem 2 perguntas no Insta. Eu vou respondendo. Enquanto isso, eu vou procurando as fotos aqui. Nossa, tem bastante foto aqui. Ah, aqui isso daqui. Eu não sei o que é isso aqui. Mais foto. Foto. Ah, olha que Virgem Maria bonita. Não é? Eu quero fazer um quadro. Ô Lucas, desculpa, não respondi. O Zeca vai bem, viu? O Zeca tá ótimo. Fez 1 ano que eu ganhei ele. Fez 1 ano que eu ganhei o Zeca.
Primeira pergunta lá que a Mayara está fazendo é: as pessoas podem ser trigo e joio ao mesmo tempo? Como lidar? Boa pergunta, viu, Mayara? Olha, hum, bom, ser trigo e joio ao mesmo tempo, isso daí eu vou dar pano pra manga pros bipolares, né? Porque eu creio que nós devemos ter os nossos. É que aí a gente vai falar assim sobre a questão de comportamento ou de característica. Porque se for faz parte do caráter da pessoa, eu penso que não dá. Ou você é uma coisa ou você é outra. Porque, por exemplo, se você. Se a gente. Se a gente tem essa consciência, né, de ser trigo, obviamente eu vou me afastar do que é ruim, né? Por exemplo, quantas pessoas a gente não conhece que você fala assim, nossa, padre, mas aquela pessoa, ela tem um dedo podre para relacionamento, por exemplo, né? Um dedo podre, um dedo assim difícil, sabe? Então, eu vejo que falta critério, falta avaliação, né, do que precisa ser feito, né, e etc e tal. E então eu penso, gente, sinceramente que não dá. Eu acho que uma coisa uma coisa anula a outra. É claro que se você não trabalha para o bem, para ser uma pessoa boa, obviamente o seu lado ruim ele vai sobressair, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, né? Olha quanta foto aqui, meu Deus do céu. Já passou tanta gente aqui. Que é? Ah, aqui ó, uma turma legal aqui, ó. E agora a outra pergunta que está dizendo é como lidar com o joio externo, ser humano do nosso dia a dia. Olha, gente, é o seguinte. Se você tem a obrigação, tá? Se você tem a obrigação de conviver com essa pessoa, eu vejo o seguinte, é o que eu também penso no meu ministério, quando, quando eu vejo alguns problemas entre pessoas na comunidade. Eu tento ter o discernimento de não colocá-las juntas no mesmo espaço. Porque olha só, um processo muito interessante, mais doloroso, é que às vezes, não necessariamente, mas geralmente muitas coisas que nós repulsamos na outra pessoa é que nós temos. Eu não consigo repulsar uma coisa na pessoa se eu não identifico ela dentro de mim. Para, então aquela pessoa que estou acusando que ela é isso eu também sou, há uma possibilidade. Que aí, diante de um exame, uma avaliação, uma análise, um autoconhecimento, você pode chegar sim a algumas conclusões semelhantes. Mas o melhor disso é saber identificar, entendeu? É saber identificar. Então, eu vejo que muitas pessoas, quando tem essa dificuldade de relacionamento, ela primeiro precisa se identificar. Mas aí você pode falar assim, padre, e se não for uma coisa que eu me identifico, que eu tenho certeza, né? Padre, como fazer para não estamos sendo acomodados, ficar longe de Deus com a falta da missa presencial? Ótima, Suzane. Uma boa pergunta.
eu vejo o seguinte, só concluindo o pensamento anterior, eu acredito que se nós fazermos a boa revisão de vida, e nessa revisão de vida, a gente identificar que realmente é uma limitação, é um joio do outro, das duas umas, biblicamente nós temos assim, você pode chegar na pessoa e falar, ó, meu irmão, você tem cometido isso, e eu tenho percebido isso. Mas para isso precisa ter muita maturidade. E quando eu falo é maturidade emocional. Não adianta você falar para uma pessoa, ela não quer escutar. Se for uma pessoa, quando Jesus fala assim, quem tem ouvidos, ouça. É importante essa fala de Jesus. Porque quantos Jesus não jogava aí as suas palavras poderosas e muitas pessoas não eram curadas porque eram surdas. E quando nós recebemos uma comunidade com bastante maturidade emocional, que pode também ser uma ponte para uma maturidade espiritual, quando a gente vê que a pessoa ela aceita, ela vai pensar, ela não fica com raiva, ela vai meditar sobre aquilo e ela vai chegar às conclusões dela. O problema é que hoje, nessa sociedade com muita pressa, a gente acaba tomando as conclusões de modo precipitado. Bom, mediante a isso, é importante que nós consigamos entender e descobrir o que é o joio no outro. Sabe, tem uma pessoa que ela me atazana. Nossa, padre, tem uma pessoa... sempre tem, gente, aquela história da sogra, se não é a sogra, é a mãe, e etc, enfim. Tem essas pessoas, né? Volto na Bíblia. Falou com ela individualmente, não deu? Chama mais uma pessoa que observa os mesmos traços característicos. Bom, as duas pessoas falaram. Aliás, eu prefiro 3, tá? 3 é o número perfeito, né? Porque 2 com a pessoa que está sendo pedida para que ela se desenvolva, muitas vezes ela não aceita 2 pessoas, é bom 3. 3 com ela, a pessoa que está sendo corrigida, 4. Se ela não escutar as 3 pessoas, dá um tempo. Se ela não escutar as 3 pessoas, é a própria comunidade. Entendeu? É a própria comunidade. E aí, a questão não é que uma pessoa... Porque de uma para uma é pessoal. 3 para uma pode ser que tenha achado aí os, entre aspas, né? Os comparsas e pegado o mesmo tipo de gente que não gosta daquela pessoa. Tá, mas agora a comunidade inteira, aí é algo a se pensar. Entendeu? Padre, como fazer, né, para não estarmos sendo acomodados e ficar longe de Deus com a falta da missa presencial? Bom, Suzane, é o seguinte, a minha preocupação com os tempos da pandemia tem sido justamente essa. Sabe que uma das coisas eu tenho notado por cima é que essa questão da pandemia já está se falando assim, não, é normal assim, né? A gente pode, então, fazer a nossa comunhão espiritual e ppp que a gente fosse. Gente, não podemos cair nessa tentação, não. Né? Eu sei que tem segmentos, tem bispos, tem várias pessoas, tem padres que têm esse modo de pensar, mas eu tenho muito claro que nós possamos ter, de certa forma, a coerência de não acostumar com essa ideia que vamos comungar espiritualmente, tá? Não, mas peraí. Então vamos firmar a nossa oração, vamos fazer as nossas campanhas, dobrar os nossos joelhos e, na medida do possível, por exemplo, lá em Amparo, eles estão tendo a missa lá com a senha. O que impede de nós sairmos daqui e ir para lá? Entendeu? E não é só Amparo, outras cidades. Infelizmente, a nossa cidade de Pedreira
tá essa situação, para não falar outra coisa. Não dá um adjetivo, um adjetivo que você já sabe. Então você vai, pega a senha lá nas paróquias, sabe? Não desista, né? Jesus não desistiu da gente, precisamos fazer todo, lutar com as nossas forças para alcançar a Eucaristia. Né? Então é esse meio aí. E vão batendo aí um fio por aí, né? Quem sabe vocês vão descobrir alguma coisa aqui na cidade, tá? Porque o padre não pode falar muita coisa. O João pergunta, padre, como fazemos para lutar contra os nossos próprios impulsos a pecar? Olha, João, uma boa pergunta é essa. Quando as pessoas sempre... Vou tocar num tema, que sempre... que de vez em quando aparece e atualmente, né, com a pandemia, as pessoas elas estão mais vulneráveis se elas não vigiarem a isso. Quando elas recebem ou elas acessam pornografia. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pela rede social, pode ser por sites proibidos, etc, etc. Gente, quando a pessoa vai... Eu estou falando como se eu estivesse conversando com cada um de vocês aí, da seguinte forma. Quando uma pessoa, ela acessa isso, nós precisamos ter uma ideia por que, eu sempre faço essa pergunta, por que ela acessou? Porque ela recebeu algum estímulo. E se ela recebeu algum estímulo, ela precisa então vigiar em relação a esse estímulo, porque a questão não eu sempre digo que o pecado não é já o feito, ele tem uma raiz, ele começa lá. Vou ser mais prático ainda. Você tá lá, sei lá, você tá vendo lá a sua rede social, aí você tá lá na sua rede social, aí de repente você vê uma foto de alguém na praia. Aí você vê, geralmente as pessoas na praia estão em trajes de banho, né? E aí, estando em traje de banho, ela tá lá, e você começa a ver, e aquilo começa a te estimular a pensar num momento legal, gostoso. Ai, como eu gostaria de estar ali na praia. Ai, como seria bom estar ali tomando o meu moscatel, né? O meu espumante, né? Que mais? Os meus petiscos de camarão, né? Olha só o estímulo, né? Olha a gula aparecendo aí, né? No meu caso. Aí de repente é aquela tal coisa, né? Tem pessoas que o Senhor caprichou e tem outras que ele zombou, né? Mas e aí você fica lá admirando a areia, a água, né? O mar, o sol, né? Aí de repente, né? Você já começa o processo de comparação, né? Vamos pegar a mulherada, né? Ela tá lá com a canga, ela tá toda coberta, aí passa, né? Ela lá com seus 30, 35 anos, aí passa lá a mocinha com 18, né? Ela se cuida, ela não come batata frita,
e PPP caixinha de fósforo, você vê o corpo assim sem nenhuma... Ó, ó o outro. Eita, Juliano, tu não vale nada, viu? Aí você vê lá sem nenhuma estria, sem nenhuma... qual é o nome daqueles furinho? Mulherada, qual é o nome daqueles negócios que vocês odeiam? Não é que vocês odeiam, eu também, homem também não gosta, não. Fica aqueles furinhos, estria, uma estria. Enfim, aí você fica lá olhando, aí você fica, ai meu Deus, nossa, que saudade, nossa. Celulite, isso mesmo, tá vendo aí, ó? Eita lasqueira, agora deu. Aí você vê lá celulite, aí, ó, olha só a motivação. Não tô falando, ó, aí você começa. Olha só o que é a questão da motivação. Eita, toda mulherada aí sabe, hein? Aí começa a falar assim, né, tem que fazer alguma coisa, aí já começa a cobrança. Tá vendo? Já começa a cobrança. Aí lasca a baixa estima na gente, né? Por quê? Porque a primeira motivação que foi aguçada em nós foi a vaidade. Se ela não come batata frita e não toma cerveja, é uma chata. Tá vendo como é bom? Olha aí, ó. Fala de quem. Ó, aí já aguça a vaidade. Aí digamos que tá lá, né? Ô Selma, vou pegar a Selma hoje pra Cristo de novo, Selma. Aí, ô Selma, tá lá o Cláudio, né? Aí, enquanto a Selma tá lá, ai, que corpo bonito, né? Ah, eu já tive, agora eu tô assim, né? Desse jeito. Aí o Cláudio, não, mas eu amo você, tal, tudo. Aí um olho no peixe, outro no gato, né? Aí tá vendo, o que você tá vendo lá, Cláudio? Nada. Aí a gente já sabe, né, que é a cobiça, né? E aí tudo, cerveja pode, batata não. Oxe, agora que eu não entendi. Essa é boa. Enfim, aí, gente, é a partir dessa motivação, ou seja, dessa raiz, é só uma suposição, viu, Selma? Não fica nervosa, não. É só a partir, a partir desse fato que nós vamos identificar que o que começou o pecado foi a motivação. Aí o pau de macarrão come solto. Isso mesmo, Selma. Pó, pega mesmo. Aí vem o outro pecado, Selma, a ira. Tá vendo, gente, como é? É, a Fabi tá falando, batata tem mais carboidrato que a cerveja, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma live, né? Vai fazer uma live aí bem gostosa, né? De comida aí, né? Aí lascou, é verdade. Isso. Olha, então, são as motivações. Então, por exemplo, o que leva a pessoa a procurar a pornografia, por exemplo? Apanha da comadre também. Olha aí, ó, tá vendo? Ó? Nossa, gente, vamos dar uma surra no Cláudio aí, coitadinho. Era só. Mas ele tava com o olho na Selma, era um olho no peixe e outro no gato. E o bolo, padre? O bolo tava gostoso. Tava maravilhoso, viu? Olha. Gente, tudo que era para comer, eu comi ontem, tá? Hoje eu tô fazendo até terça-feira da semana que vem, eu tô assim, ó, fechando a boca. Só vou ter um dia de lixo só que eu vou me permitir. Mas voltando, é, a gente, o que motiva, né, a pornografia? Geralmente carência, tá? É, a libido sexual precisa verificar. Se é solteiro, por que se procura? Né? Se é casado,
Por que se procura? A pergunta, né? E a Selma tá em forma, nem tem celulite. O Cláudio tá salvo, tá bom? Ia te convidar para jantar. Olha só, a Rosângela. A Maria Luísa tem uma pergunta. Boa noite, padre. Se a pessoa tem um pecado de estimação, aquele que ela não se arrepende, ela deve confessar? Eu sei que é preceito, que devemos confessar pelo menos uma vez ao ano. Ótimo. Sabe, Maria Luísa, esses pecados de estimação, eu vejo da seguinte forma. Por exemplo, uma pessoa que ela tem muita dificuldade de se livrar da pornografia, por exemplo. Aí a pergunta sempre fala assim, mas o que você busca, né, neste estado? Eu vejo que quando nós olhamos para as nossas misérias, quando nós olhamos para as nossas misérias, a gente fala assim, mas por quê? Por exemplo, eu estou acessando a pornografia, mas por quê? Eu estou carente, eu estou só. Por exemplo, a questão da própria pessoa, de se conhecer. E aí a gente precisa, por isso que a importância de conversar com o padre, porque no momento em que o padre for passar a penitência, por exemplo, de um rapaz de 17 para um adulto de 27, ou um homem de 37, né, ou de 47 anos, 57, são diferentes. As fases são diferentes. Padre, mas precisa seguir o que a Santa Mãe Igreja ensina. Claro, mas por isso que também nós temos as questões pastorais. Entendem? Porque a igreja ela tem todo um glossário, né? Ela tem todo uma normativa, mas quem vai avaliar sobre a penitência, ou seja, eu prefiro até pensar assim, a lição espiritual que a pessoa vai precisar fazer é o padre, porque é o padre que está acompanhando, é o padre que está vendo o esforço, ou o sofrimento, ou a evolução daquilo. Entendem? Então assim, o pecado de estimação, Maria Luísa, a gente precisa pensar sobre o que me leva a sempre praticar essa mesma coisa, né? E geralmente todo pecado está atrelado não só a alguma miséria, mas até mesmo a algum ponto, um ponto da nossa vida que a gente ainda não trabalhou, não está suficientemente trabalhada. E nós não precisamos nos cobrar. Ai, padre, eu deveria já sair, eu com 35 anos eu já deveria saber que pornografia me faz mal. Tá, tudo bem. Mas quanto tempo da sua vida você se dedicou a investigar essa situação? Não é de uma hora para outra. Entendem? Não, como é um tratamento mesmo, né? Como é que eu vou evoluir, né? Como é que eu vou alcançar a graça? Como é que eu vou me livrar desse pecado de estimação, desde que eu me cuide, né? Se eu não estou me cuidando, aquilo vai passando despercebido, e aí? Não é de uma hora para outra. Então precisa, né? Precisa confessar, né? E ter uma orientação espiritual também, né? O padre fala assim, olha, minha filha, você deve começar assim, 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 né? Para que com essas orientações você se aproxime mais da santidade. Que é importante lembrar que se confessa não só para reconstituir o templo santo que somos nós, mas para nos aproximarmos da santidade. Padre, fala alguma coisa sobre o suicídio? Como se dá a questão pós-morte? E, se possível, sobre o pecado do aborto. Eita, João, hein? Bom, vamos lá. A questão sobre o suicídio na igreja, né? Como se dá essa questão? Nós sabemos, amados irmãos e irmãs,
como o próprio Evangelho nos colocou nesse domingo, sobre o joio e o trigo. Nós temos os nossos joios internos, mas também temos os externos. A questão da possibilidade de um suicídio, a igreja ela precisa verificar, né, justamente os fatores que levaram, que levaram, né, motivaram a pessoa a cometer isso. Geralmente, são pessoas que já estão muito adoecidas, no sentido psicológico, psíquico, totalmente alterado, e espiritualmente também. É aquilo, né? Se a psique e o emocional não estão bons, o espiritual também influencia. Boa noite, Eric. O espiritual também é influenciado. Então, antes, a questão do suicídio, ela era vista somente o próprio ato em si, mas não estavam se vendo do modo pastoral. Olha só a importância do pastoral, ou seja, do pastor, do padre, acompanhar, de conhecer, etc e tal. Tá. Então, assim, então tudo isso leva uma motivação. Nós precisamos ver se essa motivação, boa noite, Madá. Deus abençoe. Devido à motivação que a pessoa está passando. Entendem? Então, deixa eu já colocar aqui no meio do relógio, porque senão estoura a live e eu estou aqui ainda. Na questão do suicídio, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma depressão profunda. Quando a psique, a situação está séria, se entende que é uma pessoa que está doente. E quando ela está doente, nós sabemos muito bem que as suas faculdades mentais, não estando saudáveis, já não dá para se falar que 100% ela é responsável. Porque no fundo, quando uma pessoa ela tem esse sentimento de acabar com a sua própria vida, a questão não é a vida. A questão geralmente está a ver com situações, problemas que a pessoa não está suportando lidar. Então, sabendo, né, e conhecendo que Deus é o justo juiz, Deus é o justo juiz, Ele, em sua infinita, gloriosa magnitude, sabedoria, ela receberá a justiça divina, que é diferente da nossa. Então, após a morte, de fato, tudo o que a pessoa fez em vida não é só aquele momento, tá, gente? Não é só aquele momento, ela se suicidou, não, aí agora vai direto para o inferno. Não, mas e o antes? Não conta? Então a vida dela só foi aquele instante em que poderíamos dizer que até o próprio inimigo de Deus esteve ali. Então o Senhor, no seu julgamento, na sua justiça, Ele fará com a pessoa o que é de fato necessário. É dele. É o relacionamento de Deus e cada um de nós, cada um dos seus filhos. Bom, o pecado sobre o aborto, João, já ele tem nuances diferentes, né? O contexto pastoral, ele de fato ele é valioso. Padre, a Jaqueline tem muitos pecados, posso confessar por ela? Não, depois guarda essa pergunta por último então aí, Ricardo, para eu encerrar a live então. O pecado sobre o aborto,
ele tem várias nuances, tá? Ele tem várias nuances. Bom, em primeiro lugar, a gente vê muitas vezes é uma situação limite, é uma situação extremamente dolorosa para a mulher. Ela querendo ou não abortar, porque nós também temos que lembrar que existem os abortos espontâneos, tá certo? E aqueles que são consumados, né? Aqueles que são realizados. Então, nessas nuances, né, precisa-se, primeira coisa, motivação. Qual foi a motivação? Bom, padre, a primeira motivação é uma pessoa extremamente egóica, egocêntrica, egoísta. Vamos colocar lá um exemplo. Tá lá os dois numa noite bonita, se conheceram agora, rapidinho assim, lá na lanchonete, ali no centro de Pedreira. Aí é aquela motivação, a menina tá muito bem arrumada, ele, né, tá com um carrão, aí ela tá de olho interesse então, no dinheiro, e também aí eles vão lá e pum, né? Pimba na chulipa, né? Não é pimba na gorduchinha, né? Ripa na chulipa. Ah, é alguma coisa assim. Aí acontece. Eita, Juliano, viu? É atacado. Tá acompanhando aí, hein, Juliano? Aí. Foi aquela coisa, né? Ah, uma noite nada mais. Né? Ela queria, ele também queria. Eles não pensaram. Eles se trataram como carne de vaca. Tá? Vou lá no açougue e dá uns 500 gramas aí de carne moída, sabe? De primeira. Aproveitar que eu estou com dinheiro e vou, né? Fazer com batata, cenoura, né? Ou então dá para fazer um mexido aí com ovos. Ó, estou com fome, né? Enfim. Se trataram como coisa. Primeiro pecado tá aí. O respeito humano, o respeito por ela ser uma filha de Deus, o respeito por ele ser um filho de Deus. Ela não, desculpa a expressão, ela não foi cagada, ele também não foi cagado, eles nasceram, eles vêm de uma família que tem fé, uma família que luta, uma família que trabalha, às vezes uma família que tem princípios. Eles põem tudo a perder. Justamente por tratar o outro como uma coisa. E aí tem toda aquela satisfação, ou não, né, gente? Cá para nós que tem muita gente que não sabe nem fazer direito, e aí fazem, aí ela engravidou. E agora? Né? Porque a situação exatamente, Juliano falou ótimo isso. Vivemos em tempos em que algumas relações, Juliano, são extremamente descartáveis, né? João, live pesada. E eu queria mostrar minhas fotos, gente. Vocês não deixaram nem eu terminar de mostrar minhas fotos. Mas vamos lá. E aí, ela ficou grávida. Bom, não foi planejado, foi uma noite nada mais, mas agora ela vai ter que correr atrás do outro. Ah, você quer se lembrar? Eu lembrar, mas não tem nada a ver com isso. Né? Como assim não tem nada a ver com isso? Né? O que um não quer, dois não fazem. Então a partir daí, aí vocês começam a perceber que há uma sucessão, é um atropelamento, é a resposta, da coisificação de um momento que deveria ser pensado, planejado, quisto, né? E muitas vezes ele é banalizado.
Aí a mulher, ela precisa, ela tá vendo que o cara não vai ter nenhum relacionamento com ela, não vai querer manter nada com ela, e ela se vê literalmente com uma bomba na mão, melhor, na barriga. Uma bomba não, um ser divino, tá? É assim que a igreja vê, é um ser divino. E aí fica a ela, e às vezes a família dela, boa noite, William. Boa noite, Sol. Aí, boa noite, Isabela. Aí fica justamente ela sozinha. Geralmente, tá? Ela fica lá sozinha e ela vai ter que tomar essa decisão. Vai depender da estrutura de cada pessoa, né? Infelizmente, muitas mães acabam incentivando uma sexualidade precoce. É a única coisa que falam. É usar camisinha ou tomar pílula. Banalizar o sexo acabou se tornando normal. Muito triste isso. Gostei do seu ponto de visão, Suzane. Creio, confirmo na mesma coisa. Sabe, porque, gente, criar, educar é difícil. Não se tem manual. Precisa se ter muita paciência. E aí, a falta disso, o que vai acontecer? Aí ela fica lá, sozinha com esse dilema. Aí, como eu falei, vai depender da situação. Vamos partir para que então, ela decide o aborto. O aborto, na minha experiência, nesses quase 6 anos de padre, o aborto, ele sendo espontâneo, ou ele sendo forçado, né, ou ele sendo cometido, é um dos pecados mais doloridos e mais dolorosos na vida humana. É no ser feminino. A Maria Luísa está complementando. E no caso dos amigos, como fica? E as pessoas que namoram há muitos anos, mas não conseguiram casar ainda, tá? Os amigados. Ah, tá. Eu já respondo isso. Então, assim, ela acaba cometendo, isso vai gerar uma grande crise de consciência, que para o processo de confissão é muito importante, porque, gente, uma pessoa que passa por tal situação, ela não vai querer passar por outra. Se ela passar por outra, aí a gente já sabe muito bem que existe já dentro de si um processo de banalização também diante dessa situação, né? Mas é um dos pecados mais dolorosos. Quer dizer, todos os pecados doem. Mas eu digo assim que num processo de revisão de vida, acompanha. Quantas vezes eu escuto isso, desde da mais nova até com 80 anos de idade, né? Ricardo não pode confessar os pecados da mulher, porque os pecados é dela, não são os seus. Tem que confessar os seus, aqueles que você na sua consciência, né? Na sua consciência que te aponta, né? Que fala assim, olha, Ricardo, você precisa melhorar isso. Então tá, então vai confessar isso. Ricardo, mas a Jaque está fazendo isso, tá? Isso é um problema dela. Se tocar na consciência dela, se o Espírito Santo no sacrário da alma dela tocar para que ela fale, ela vai falar. Entendeu? Maria Luísa, no caso dos amigados, como é que fica? Bom, nós precisamos ver que a igreja ela é um instrumento de cura que Jesus deixou no mundo. Se os amigados têm condições de regularizar a sua situação, assim o façam, né? Assim o façam. Ah, padre, agora não tem. Aí eu aconselho sempre conversar com um padre, porque o padre, ele é o cura das almas. E o que isso significa?
né? Cura das almas. A partir da sua situação de vida, o padre pode dar um melhor encaminhamento. E às vezes tem muitos nessa situação que tem como regularizar, entendeu? Agora o problema é aqueles que não tem, tem como, vivem nessa situação, tem como regularizar e não se regularizam. E esse é o problema, né? As pessoas que namoram há muitos anos e não conseguiram casar ainda, dá um aperto nele, Maria Luísa. Brincadeira. Mas eu vejo que tudo isso, conversar com o padre. Ele é o principal promotor de vida dentro da comunidade e quer que todos comunguem. O sonho de um padre é que no momento da Eucaristia toda a igreja comungue, porque ele sabe que todos ali estão bem, tá? Não é fácil diante dos estímulos que há hoje em dia, que são dos princípios católicos. Não só católicos, existem também outras situações aí, outras religiões, né? Que não apoiam isso, né? Não apoiam essa vida desregrada, né? O risco fisiológico é absurdo, é muito arriscado, verdade, o João está falando. A Ana diz, concordo, muito triste o aborto. Tanta mães que desejam e não conseguem, verdade, né? Transformar o maior mal em maior bem. Suzane, o Ricardo vai apanhar hoje, vai ganhar uma voadora no pescoço da Jaque. Jaque, ficou muito boa a programação ontem. Ela como é que eu chamei ela? De Márcia Goldsmith. O João Ricardo vai dormir com o cachorrinho hoje, com certeza. Ih, João, o Ricardo não tem cachorro. Fabrício chegou, boa noite, Fabrício. A Vitorinha chegou, boa noite. São aqueles pecados que a Jaque faz o Ricardo cometer, padre? Ele está querendo dividir a culpa. Tá bom. Eu também acho muito triste quem faz aborto. É tão bom ser e depois vovó. Olha aí, ó, que beleza. Calma, ela tá começando a casa. Então tá. Tá bom. Bom, terminando um pouquinho a nossa live, deixa eu mostrar algumas... Eu vou mostrar essa daqui, que foi da presente da ordenação. Ó, a Jaque chegou, né? Ser mãe, Amadá. E deixa eu ver se tem... eu gosto... a gente fala tanto do índio, olha só que foto. Eu tenho essa foto, gente, quer ver? Essa foto aqui eu tenho, ela tem muitos anos, essa foto. Eu acho ela extremamente significativa. Ela tem mais ou menos uns 25 anos. Ih, Jaque, estão falando de você. Você tá famosa. Deixa eu só terminar mostrando, que eu falei para vocês que ia mostrar a live. Nossa, cadê eu aqui? Vocês querem ver uma foto minha aqui, ó? Eu pequenininho. Não sei se vocês vão ver. Ó, peraí, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó, eu lá no berço e eu ali adolescente. Isso foi os meus 15 anos, ó. Tá vendo? É verdade, Juliano. Tá? Essa foto eu tenho guardada. Eles aqui eu acho que vocês já conhecem, né? Da onde veio o nosso painel. Né? Já tá acabando. A live vai acabar daqui a pouco. Pera aí que eu tenho que mostrar mais fotinhos. Aqui tem uma caricatura minha com uma amiga minha. Tá acabando. E ó, o padre já tentou ser modelo, ó. Tá vendo? Ó, tenho 15 segundos, gente. Ó, um beijo pra vocês. Amanhã na live, tá? O Diácono das 8 lá no Instagram. Tá? Fiquem com Deus. Beijo. Abraço. Olha eu aí, bonitão.